Olá, povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal, né? Muita gente perguntando para mim comentando comigo sobre a questão do último desabafo do Jayaman, né? E o pessoal fica, Elisa, mas o que será que aconteceu com ele? Quais foram os motivos para esse desabafo do Jayaman? Então, eu resolvi fazer isso. Vamos ver o que o Tarô responde, né? O que motivou o Jayaman ir à mídia e reclamar e falar, expor os haters falam dele, né? Então vamos ver o que motivou isso, né? Se tem alguma coisa mais diferente, né, aí acontecendo. Vamos lá, vamos ver o que o tarô nos responde a respeito disso. Eu vou tirar, ainda que as cartas aqui saiam viradas para baixo, eu vou tirar 5 cartas para cima e 5 cartas para baixo. Vamos primeiro tirar as 5 cartas para cima. Qual é a motivação do Jayaman? Por que ele chegou à rede social para falar dos haters novamente nos últimos dias aí atrás? Vamos ver. Ok. Vamos ver o lado negativo da coisa, o que motivou ele negativamente. Viradas para baixo. Vamos lá. Vamos lá, né? Gente, olha, sai o 8 de copas no final do jogo dele, falando dele, ele fica um pouco triste, tá? Ele fica um pouco, por mais que ele, né, demonstre que o nariz dele continua em pé, né, tupetudo, ele lá no fundo ele tem um certo sentimento de decepção, né, enfim, de solidão, de abandono, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, em cima a gente vê o seguinte, né? O que motivou, essa foi a pergunta que nós fizemos ao tarô, né? Bom, primeiramente, o que motivou ele foram as questões profissionais, tá? Por quê? Porque sai ali a estrutura profissional, a manifestação de novos projetos, de novas coisas, tá? Ele buscando como é que eu posso dizer, sabedoria, né? Ele querendo colocar a situação de uma forma mais positiva para o trabalho, ele vê as perspectivas de trabalho dele com muita dificuldade, tá? Então, assim, por mais que ele demonstre, né, tá durão, né, tal, assim, lá no fundo dele, incomoda porque ele acha que isso pode prejudicar a visão dele, a imagem dele. Então, isso incomodou, tá? Isso está incomodando, mexendo com ele, né? Mexendo com essa questão dele, de todas essas críticas estarem, rachar essa imagem dele, né? Fazer com que ele tenha uma visão distorcida na cabeça dele, na imagem dele, do que ele é, e se atrapalhar profissionalmente. Então, ele está com preocupação do profissional. Esse é o primeiro fato aqui, não tem que se questionar, tá? Outra questão também que eu vejo, quais são as motivações dele, é que ele acha que é, tem muitas coisas que estão falando dele, né, que estão colocando dele aí para fora, né, que ele achou que ele se expondo, né, que isso iria parar, que isso iria cessar, mas é justamente o contrário. Então ele tá extremamente preocupado porque ele achou que as coisas iriam parar, né? Mas ele vê que está sendo repetitivo, que está sendo excessivamente repetitivo, as pessoas não pararam, né? As pessoas
É como se ele tivesse cutucado uma coisa, em vez de melhorar e trazer paz para ele, que era o que ele queria, isso não trouxe paz para ele, tá? Muito pelo contrário, parece que aumentou para outro lado. Era de um jeito, agora foi para outro patamar, né? Então, basicamente, isso está incomodando bastante ele, tá? Que o fato das pessoas não aceitarem o relacionamento dele, não estarem falando da imagem dele, coisas que prejudiquem a imagem dele, ele está com um pouco de receio sobre o que isso pode trazer para ele a médio e longo prazo, tá? E sim, ele pensou que algumas decisões, algumas pontuações dele pudessem mudar a questão, acalmar, né? Trazer um novo dia para ele, mas não tá, né? Muito pelo contrário, curou uma coisa e piorou outra, né? Então ele tá vendo que a coisa realmente não funcionou como ele achou que poderia funcionar. Tudo bem, quem não quer mais me seguir, não me segue e sigamos em paz, mas não, o público, a mídia, a coisa tá fervendo muito mais do que ele achou que poderia ferver, tá? Então as coisas meio que saíram do controle dele ou das expectativas dele, tá? Então ele tá no 8 de copas, ele tá meio assim, putz, né? E agora? Vamos ver mais o que aqui. Vamos ver o que ele achou, né? Da receptividade do público ao último post dele, né? Isso aí também é importante a gente ver. Então a gente viu aqui a intenção dele. Desabafar sobre um desalento dele, né, sobre uma preocupação dele sobre a imagem dele. Isso motivou ele a falar, a tocar nessa ferida, e ele achou que isso poderia, que isso iria cessar, mudar, mas ele está mais no olho do furacão do que estava antes, entendeu? Então isso é que está incomodando bastante ele. Vamos ver o que ele achou da receptividade, das respostas que o público deu lá na rede social para ele sobre o último desabafo. Aí, viu? Ele se sentindo, aqui fala que ele se sente sobrecarregado, né? Mas que ele quer ser livre dessa sobrecarga, tá? De novo, ó. 8 de copas, tá? Então, ele realmente, ele achou que o caminho daria certo, essas atitudes dele, mas não tá dando certo. Não deu certo, não foi o que lá, viu, ó. Esse novo início dele, nossa, realmente, gente. Ele achou que seria um ás de paus na vida dele, mas não foi, tá? As coisas não progrediram, como fala aqui. Então, isso tem incomodado bastante o Jayama, então por isso que ele desabafou, tá? Por trás desse desabafo, vocês estão de falar mais, aí ele já tá de saco cheio mesmo, gente. Então, assim, quanto mais ele se mostrar insatisfeito na rede, pior vai ser. Tem que se calar e aceitar, deixar o tempo passar, é o que eu acho, tá? Aqui diz que o projeto dele, o plano dele de se libertar dessa sobrecarga que ele tinha, das pessoas acharem que ele tinha que ser aquilo outro, né? Aquilo incomodava demais ele, não deu muito certo a maneira como ele fez, tá? Aliás, não deu nada certo, muito pelo contrário, parece que aumentou o problema, aumentou o vulco-vulco na vida dele. Então, ele acha que realmente esse projeto dele, o que ele fez, realmente fracassou. A maneira como ele se colocou, ele hoje entende que não deu certo, tá, gente? Então, talvez seja esse o grande motivo do desabafo dele, tá? Vamos ver o que ele vai fazer daqui por diante, em cima de todo esse rolo, porque o Rosica tá caindo de pau em cima também, né? O Rosica não tá perdoando o Jayama. Botou uma carta lá de Suzana, não, como é o nome dela? De Sara, para uma... Ai, gente, nossa senhora, é muito balacobaco, né? Mas vamos lá. Vamos ver que postura ele vai tomar daqui por diante. Que postura Jan e Amã vai tomar daqui por diante com todo esse rolo da vida dele, né? Laia, laia, laia. É um conflito, né? Deixa eu chegar mais pra pertinho aqui, assim, meio longe, né? Conflito, desacordos.
Olha, pode ser que ele se cale um pouco, tá? Não vejo ele desistindo das escolhas dele, mas eu vejo ele se calando um pouco. Ó, o eremita, 3 de espadas. Ele vê, ele entende nesse momento que quanto mais ele falar, melhor, tá? Ele vai tentar mudar um pouquinho a postura, assim, em termos de não falar, não comentar muito, tá? Isso tem feito ele sofrer bastante, 3 de espadas, tá? Não pensem vocês que ele tá de boa. Não tá, não. Ele tá ferido, ele tá triste, ele tá magoado, tá? Ele vai desistir dos projetos dele, ele vai mudar de postura de tanto que vocês falam. Não vai, gente. Ele fez a escolha dele, ele vai seguir em frente. Talvez ele mude, fique um pouquinho mais calado, mas ele está sofrendo bastante. E ele entende que a maneira como ele escolheu colocar tudo isso deu ruim. Ele achou que seria o melhor, mas deu ruim para ele. Ele já entendeu isso. A ficha já caiu. Ele pode não demonstrar isso para a gente na mídia, mas ele já entendeu que a escolha a maneira como ele se colocou deu ruim, tá? Mas ele vai seguir aí, ele vai continuar tentando achar um equilíbrio, tá? Ser positivo, ser otimista de que as coisas podem entrar no eixo ainda, tá? Ele vai tentar evitar conflitos, falar ou fazer coisas que evitem mais conflitos. Ele já entendeu isso, tá, gente? Então, bom, basicamente é isso, tá bom? Então, assim, qual foi o motivo por trás disso? É porque ele tá chateado porque não deu certo, né? A situação, a maneira como ele colocou tudo não tá dando muito certo, mas ele não vai desistir dos projetos dele, tá? Então ele quis, tipo assim, tô ferido, também vou cutucar vocês, né? É bem isso, tá, gente? Mas eu vejo que a tendência daqui a um médio e longo prazo é ele se calar e deixar as coisas irem, tá? Ele ir diminuindo, digamos assim, pode ser se calar, o escorpião se calar é meio ruim, mas assim, ele vai diminuindo um pouco a intensidade em cima de bater nessa tecla, tá certo? Então tá aí, essa é a situação por trás do desabafo do Gemma. Gemma não está satisfeito, tá chateado, ele achou que poderia dar certo essa fuga dele, né? Mas ele conseguiu sair de uma situação e se enfiou numa bem mais complicada, né? Que acirrou aí a antipatia do público, de um certo grupo de pessoas, de público, né? Outros deixaram já não admiro tanto mais ele, outras continuam, né? Amando, adorando, cada um com seus cada um, né? Mas é aquilo, ele achou que não seria tão assim, tá? Então, o motivo do desabafo dele é o desalento dele ou a falta de prosperidade das últimas tentativas dele de mudar, da maneira como ele mudou. Então ele tá meio desalentado, tipo assim, putz, grilo, né? Achei que seria de um jeito e não foi. Então tá aí, é isso que tá por detrás do desabafo dele, o desalento dele em relação às últimas atitudes dele. Ele achou que ia dar certo, que seria melhor, que ele sairia para uma melhor e acabou saiu de uma fria, entrou numa congelada. Fique com Deus, um beijo, tchau, tchau.